Como montar um plano de aposentadoria para viver apenas dos seus investimentos? Como viver de renda até o fim da sua vida? Essas são algumas das perguntas que eu mais me deparo quando conversam com pessoas interessadas em criar um plano de aposentadoria que seja sólido e sustentável no longo prazo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar passo a passo como fazer o cálculo de quanto você deveria investir, quanto você deveria juntar e quanto você poderia gastar no decorrer da sua vida para ter uma aposentadoria vitalícia. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. Antes de dar seguimento no vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário e de também compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar pelo assunto. Embora o assunto aposentadoria seja um tema bastante debatido entre pessoas, em conversas entre amigos, familiares e por aí vai, a grande realidade é que mais de 90% das pessoas no Brasil nunca se planejaram efetivamente para a aposentadoria. O grande problema disso é que se a gente não se planeja para a aposentadoria, a gente vai depender muito ou de instituições públicas, como o caso do INSS, para garantir nossa aposentadoria, de familiares, da sorte de, apesar de não ter se planejado, ter conseguido um dinheiro, um montante de aplicações financeiras suficiente para te sustentar até o fim da sua vida e por aí vai. Então, embora as pessoas falem sobre o tema, a grande realidade é que quase ninguém no Brasil efetivamente calcula o quanto precisa juntar, o quanto vai poder gastar e por aí vai. A grande maioria das pessoas vai ficar à mercê das instituições públicas para ter algum nível de conforto na sua aposentadoria, que é quando você mais precisa dos recursos financeiros. E quando a gente fala de gastos na aposentadoria, existem basicamente 3 formatos de você gastar seus recursos na fase de usufruto do seu capital. A primeira maneira, que é a maneira como a maioria dos sistemas previdenciários no mundo funcionam, e até por isso vem dado bastante problema, é a partir do princípio que você juntou um montante X e você vai gastando pedaços desse montante X ao longo dos próximos 30 anos, por exemplo, e tudo dando certo, ao final desses 30 anos, você vem a falecer e já não precisa mais desse montante financeiro. Um exemplo clássico que a gente tem é, as pessoas se aposentam aos 65 na média, aos 85 na média as pessoas falecem, então você tem que ter dinheiro suficiente para viver por 20 anos. Se você juntou X reais, você vai ter X mais o rendimento disso ao longo dos 20 anos e aí você vai poder ir gastando isso ao longo do tempo. O grande problema desse formato de planejamento de aposentadoria, que na verdade não é um problema, é que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Antigamente, as pessoas tinham uma expectativa de vida muito pequena, trabalhavam até os 60, 65 anos e estatisticamente, as pessoas faleciam muito mais cedo do que ocorre hoje. E, naturalmente, com os avanços de tecnologia, com os avanços de medicina, as pessoas vão viver cada vez mais tempo e com mais qualidade de vida. E isso é muito bom para a sociedade. Porém, se você não tem um planejamento de aposentadoria eficiente, você pode ter problemas. Na verdade, muito provavelmente você vai ter problemas. Assim como os sistemas previdenciários já estão tendo. Então eu não gosto de trabalhar com um modelo que a gente chama de consumo de capital, que você vai consumir no seu patrimônio ao longo do tempo. Uma outra maneira de calcular o quanto você vai poder gastar na sua aposentadoria, quanto você vai poder usufruir dos seus rendimentos, é ter um modelo em que você consome os rendimentos. Então, vou arredondar aqui os números para ficar um pouquinho mais fácil. Óbvio que cada uma das pessoas vai ter uma realidade diferente, mas vamos supor que você chegue na sua aposentadoria, você se aposentou hoje com R$1 milhão. Ele rende, por exemplo, 10%, vai ter rendido 100 mil. Se você utiliza o rendimento apenas, os 100 mil, você tira ele desse montante e aí no próximo ano você tem R$1 milhão de novo, que vai render, mais uma vez, R$100 mil. Vamos considerar que 10% é o rendimento constante. Óbvio que tem oscilações por aí vai, mas para fins didáticos, vamos considerar que é sempre 10%. Então você vai ter R$1 milhão, vai render 100 mil de novo, você usa os 100 mil. No próximo ano você tem R$1 milhão de novo, rende 100 mil e por aí vai. Dessa maneira, você tem, de fato, uma aposentadoria vitalícia, que não importa quantos anos você viva, você vai ter ali o mesmo montante. Qual é o problema desse modelo? Embora ele seja melhor do que o modelo anterior, você tem um problema chamado inflação. Ou seja, ao longo do tempo, esse mesmo R$1 milhão vai comprar cada vez menos coisa. E esses R$100 mil de rendimentos também vão comprar cada vez menos coisa. Se você tem uma inflação, por exemplo, de 4%, 5% ao ano, que é mais ou menos o que temos ao longo das últimas décadas no Brasil, você vai ter uma perda de capital muito importante. A gente está falando de uma inflação acumulada acima de 50% em 10 anos. Logo, o seu dinheiro vai comprar muito menos coisas do que ele compraria no momento atual. Sendo assim,
eu prefiro não trabalhar com esse tipo de modelo de aposentadoria também. E se eu não trabalho com nenhum desses dois modelos, o que a gente pode fazer? Eu prefiro trabalhar com o modelo de aposentadoria vitalícia corrigida pela inflação. Como é que isso funciona? Vamos supor que você tem o mesmo R$1 milhão. Ele rende 10% ao ano, rende os mesmos R$100 mil. Só que agora a gente vai considerar que teve uma inflação de 5% nesse ano. Ou seja, desses 10%, apenas 5% foi crescimento real, acima da inflação. Os outros 5% corrigiu apenas pela inflação. Ou seja, você não deveria usar esses 5% e deveria reinvesti-los para que o seu patrimônio de R$1 milhão, no próximo ano, seja R$1,50 milhão. Ou seja, ele vai ter sido corrigido pela inflação. E os 50 mil restantes você vai poder desfrutar ao longo desse ano. Sendo assim, no próximo ano você começa com R$1,50 milhão, vai ter rendido um pouquinho mais do que o ano anterior. Se rendeu 10%, 5% você deixa para a inflação e 5% você reinveste. Ao longo do tempo, você nunca vai perder seu poder de compra, salvo você ter uma carteira equilibrada, que se ajusta de acordo com a inflação do país ao longo do tempo. Mas, Felipe, considerar uma carteira que rende 5% acima da inflação, IPCA mais 5, por exemplo, é razoável? Bom, o foco desse vídeo de hoje não é falar sobre como montar carteiras de investimento, esse é um tema bastante abrangente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que títulos do Tesouro atrelados à inflação ao longo das últimas décadas tiveram oscilações, naturalmente, mas a gente viu com uma certa recorrência títulos que rendiam inflação mais 4, inflação mais 4,5, mais 5. No momento, em julho de 2024, os títulos do Tesouro pagam algo como inflação mais 6,5% ao ano. Tanto títulos mais curtos, quanto títulos de muitas décadas à frente. De qualquer maneira, eu prefiro ser um pouco mais conservador na minha projeção. A dinâmica econômica vai mudando ao longo do tempo e também porque você tem que considerar os custos de transação, você tem que considerar impostos de renda e por aí vai. Sendo assim, para ter uma projeção em que a gente não possa ter algum tipo de descasamento de fluxo de caixa lá no futuro, porque se a gente errar a projeção agora, isso pode prejudicar a sua aposentadoria quando você tiver 90 anos. Então é muito importante fazer um trabalho diligente, sério e conservador para não ter erros que podem ser muitas vezes irremediáveis. Logo, eu costumo considerar saudável uma taxa de utilização do seu patrimônio de 4%. Ou seja, é como dizer que a sua carteira vai render inflação mais 4% ou inflação mais 5% ao ano ao longo do tempo. Mas, Felipe, e se minha carteira rendeu inflação mais 8%, eu vou utilizar só 4%? Olha, ao mesmo tempo que sua carteira rendeu inflação mais 8%, podem ter anos, essa provavelmente é o resultado de uma carteira um pouquinho mais arrojada, que ela vai render menos. Eu prefiro deixar um espaço e ser mais conservador e evitar gastar mais do que 4% do seu patrimônio em um determinado ano. Sendo assim, o cálculo que a gente tem que fazer é sempre uma divisão por 4%. E qual é uma maneira facilitada de fazer essa divisão de 4% para não ter que pegar na calculadora? Vamos dizer o seguinte, a sua meta de aposentadoria é ganhar R$100 mil por ano, o que daria cerca de R$8.300 por mês. Logo, se você quer ter R$100 mil por ano de aposentadoria vitalícia, você tem que pegar esses 100 mil e dividir por 4%, ou seja, dividir por 0,04. Ao mesmo tempo, é mais fácil, ao invés de dividir por 0,04, multiplicar por 25. Dá exatamente a mesma coisa. Logo, se você quer ter R$100 mil por ano de aposentadoria vitalícia corrigida pela inflação, você tem que pegar 100 mil e multiplicar por 25, ou seja, seria o equivalente a R$2,5 milhões. Só tem um ponto importante nisso tudo. R$2,5 milhões, que vão render seus 4% acima da inflação ali líquido para você, vai dar R$100 mil, vai te dar os seus R$8.300 por mês, só que com o poder de compra de hoje. Se você vai se aposentar daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, você também tem que considerar a inflação e relembrar que R$2,5 milhões de hoje vai ser bem diferente de R$2,5 milhões daqui a 30 anos. E como é que a gente faz para saber o quanto a gente precisaria ter para ter o mesmo poder de compra de R$8.300 hoje ou R$100 mil por ano hoje, só que daqui a 30 anos?
Nesse caso, você precisaria pegar esses 2,5 milhões, multiplicar por um valor que seja a expectativa da sua inflação, vamos considerar, por exemplo, 5% ao ano, pelos próximos 30 anos. Considerando uma inflação de 5% ao ano, ao longo dos próximos 30 anos, se você quer ter o mesmo poder de compra que 2,5 milhões teriam hoje, você precisaria ter algo aproximado na casa de 10,8 milhões. Ou seja, daqui a 30 anos, 10,8 milhões vai ter o mesmo poder de compra do que 2,5 milhões hoje. Ou seja, é multiplicar mais ou menos por 4. Já caso a sua aposentadoria seja daqui a 15 anos, se você considerar uma inflação de 5% ao ano, você teria que multiplicar o seu valor desejado por cerca de 2. É 1,05 elevado a 15. Vai dar um pouquinho mais do que 2 vezes o patrimônio que você precisa. Felipe, eu entendi tudo isso que você falou. Agora a questão é, o quanto eu preciso investir por mês para chegar nesse meu plano desejado daqui a 10, 15, 20, 30 ou 40 anos? Essa é a pergunta fundamental. A gente já tem o nosso alvo, onde a gente quer chegar. Agora, a gente precisa saber como chegar lá. Para não ficar entrando em contas complexas, eu vou disponibilizar aqui na descrição para vocês um link em que vocês vão poder entrar e pegar uma planilha que vai facilitar bastante esses cálculos. Essa planilha, inclusive, eu peguei emprestado do pessoal da Finclass, que tem uma planilha bastante legal de plano de aposentadoria. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho melhor como usar essa planilha para que vocês possam individualmente fazer os cálculos de aposentadoria que faça sentido para cada um de vocês. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Vamos lá, pegar uma pessoa jovem, que tem 20 anos, e que pretende se aposentar aos 65. Vamos considerar que a pessoa se aposenta na idade que as pessoas estão se aposentando hoje. Lembrando que daqui a 45 anos, talvez seja bastante provável que as pessoas trabalhem por mais tempo, seja normal isso. Essa pessoa está começando agora no mercado de trabalho e ela não tem ainda investimentos, mas ela vai investir alguma coisa na média de R$200, por exemplo. E a gente pode considerar que a inflação pode ser de 6% ao ano ou pode ser de 5% ao ano. A gente pode mexer à vontade aqui onde está pintado de azul. E a gente pode considerar que a carteira vai render 10% ao ano. Então, a sua taxa de rentabilidade real vai ser de 4,76% ao ano, mais ou menos. É quase uma subtraindo da outra. O que a gente vai ver aqui, tá? Ao longo de 45 anos, essa pessoa vai ter um valor nominal de R$1.803.000. Só que esse valor vai ser real de R$366.000. Ou seja, daqui a 45 anos, 1.803.000 vai ser o equivalente a 366.000 de hoje, se a gente tiver uma inflação de 5% ao ano. Obviamente, a gente pode fazer projeções um pouquinho mais arrojadas. Sendo uma pessoa mais jovem, talvez ela consiga uma rentabilidade melhor de algo como inflação, mais 7% ao ano, quase. Nesse caso, muda bastante. A gente quase dobra aqui o patrimônio que ela teria investido. E aí, pessoal, quando você preenche essas informações, tem uma nova célula aqui, que eu tinha deixado de fora antes, que ela vai falar quanto vai ser o nosso salário vitalício, ou seja, quanto a gente poderia gastar por mês, já corrigido pela inflação, já considerando tudo que foi até lá. Nesse caso aqui, você teria direito a gastar R$ 3.554,45. Você poderia usufruir desse montante, lembrando que isso é equivalente ao de hoje já, tá? Então esses R$ 3.500, na verdade, vai ser bem mais lá na frente. Só que já está corrigido pela inflação. É como se fosse R$ 3.500 hoje. Então, se você junta R$200 por mês ao longo de 45 anos, vai investindo numa carteira que rende algo como inflação mais 6,6% ao ano. Faz isso de maneira disciplinada ao longo dos 45 anos seguintes da sua vida, você vai chegar lá com um salário que você poderia ter pelo resto da sua vida, independente de quanto tempo você viva, de R$ 3.500 aproximadamente. Lembrando que lá na frente isso vai ser algo como R$ 3.400.000. Só que corrigido pela inflação vai ser R$ 639. Esse 639 vai te dar algo na casa de 6%, 6,6%, que vai ser 3.554. Ou seja, você vai poder usar isso e ainda assim vai ter a correção da inflação ao longo do tempo. Ah, Felipe, mas eu não tenho mais 20 anos de idade, eu já estou em 40 anos de idade. Como é que eu faço esse cálculo? A gente vai chegar aqui, ao invés de 20, a gente vai chegar em 40, a idade objetivo continua sendo a mesma, 65. Vou fazer melhor ainda, vou colocar 60 anos. Você vai ter 20 anos de contribuição para os seus investimentos antes de chegar no seu momento de liberdade financeira. Nesse caso, eu vou supor que você já tem um patrimônio investido
Aqui eu vou colocar de 50 mil reais, por exemplo. 50 mil. E que você, por estar numa fase que você consegue juntar um pouquinho mais de recursos, já está mais avançada profissionalmente, você pode juntar aqui 2 mil reais por mês. Vou considerar que a sua taxa de rentabilidade é de 10,5%. Ou seja, vai dar um pouquinho mais do que inflação mais 5. Nesse cenário, você vai chegar aos 60 anos de idade e vai ter um valor real de quase R$1 milhão. Esse quase R$1 milhão vai te dar um salário de aproximadamente R$4.200, que você vai poder usufruir pelo resto da sua vida. Agora, olha que interessante, olha o poder que o tempo tem. Se você, ao invés de se aposentar aos 60, se aposenta aos 65, 5 anos a mais, o seu salário sobe para R$6 mil. Se você começou um pouquinho mais cedo, aos 35, foi até os 65, foi para R$8 mil por mês. Óbvio, a gente pode extrapolar ainda e falar que aos 25 anos você já conseguiu investir esse montante, você vai ter um valor real de R$15 mil por mês para o resto da sua vida, corrigido pela inflação. Agora, a gente pode ainda fazer uma simulação de uma pessoa que já tem 45 anos, quer se aposentar aos 60, fez um trabalho interessante de juntar o patrimônio e conseguiu juntar R$1 milhão, consegue investir hoje cerca de R$5 mil por mês, ok? Vou considerar o mesmo perfil, rendendo inflação mais 5, 5,24 aqui. Essa pessoa também vai ter esse patrimônio, esse salário de R$15 mil, a mesma coisa do que o exemplo anterior que eu falei que a pessoa investe por mais tempo. Agora, Felipe, eu sou mais ambicioso, eu tenho 30 anos, já juntei R$300 mil, e eu quero me aposentar com nada mais, nada menos do que R$80 mil por mês, que vai dar praticamente R$1 milhão por ano. Você pode colocar que você tem 30 anos, vai se aposentar aos 60, você já tem R$300 mil, como você mencionou, e agora a gente vai ver o quanto você precisa para chegar num salário de R$80 mil vitalício. A gente vê que com um aporte mensal de 5 mil, o seu salário lá na frente vai ser na casa de R$24 mil. Se a gente aumenta para 10 mil os investimentos mensais, praticamente dobrou. A gente está falando de R$43 mil por mês. Então vamos para 20 mil por mês. Ou seja, se você tem 30 anos, tem 300 mil investidos e consegue investir todo mês 20 mil, ou consegue investir por ano algo como R$240 mil, você consegue se aposentar ganhando R$80 mil pro resto da sua vida. Lembrando que R$80 mil é equivalente ao dinheiro de hoje, então já está corrigido pela inflação. Agora, você pode fazer quantas simulações você bem entender. Algumas pessoas até perguntam de imóvel. Felipe, eu tenho 35 anos e já tenho um imóvel de R$1 milhão quitado. Se eu vender e aplicar e investir esses mesmos 20 mil, você vai ver que seu salário vai ficar na casa de 68 mil. Então tem N variações que você pode ter aqui. Lembrando que o tempo é fundamental. Se a pessoa se planeja se aposentar aos 70, nessa mesma condição, ao invés de ter ali os 60, o patrimônio vai, já tem até que refazer aqui, o salário vai para R$127 mil. Obviamente, pessoal, cada um tem seus desejos. Tem pessoas que gostariam de se aposentar com R$8 mil, como eu usei de exemplo no começo. Tem pessoas que gostariam de se aposentar ganhando R$1 milhão por mês. O que é importante aqui é entender o que você precisa fazer, o quanto você precisa juntar de patrimônio para chegar no objetivo que você quer. E eu vejo um erro muito comum. Na verdade, eu vejo 2 erros muito comuns. O primeiro, as pessoas não se planejam. Elas apenas sonham em ter esse salário, o que é muito complicado, vai ser muito difícil chegar lá. E o segundo é que eu vejo as pessoas desconsiderando a inflação. Fazendo aquele cálculo que eu falei no começo. Eu vou ter 10 milhões de reais, rende 10% ao ano, eu vou ter R$1 milhão por ano. Obviamente que isso vai ser um problema, porque esses 10 milhões vão valer cada vez menos. Utilizando ali uma regra simples que eu citei lá no começo, se você quer ter R$1 milhão por ano para usufruir, você tem que multiplicar por 25. Então você teria que ter R$25 milhões hoje. E se você quer isso lá na frente, tem que corrigir pela inflação. Muitas vezes as pessoas erram no planejamento porque são seduzidas pelo caminho mais fácil, de fazer o número sem considerar a inflação. Isso, sem dúvidas, vai levar as pessoas a um grande rombo orçamentário e vai prejudicar muito a vida delas na aposentadoria. E Felipe, e se eu quiser saber como rentabilizar melhor a minha carteira? Porque, como a gente viu, a rentabilidade também faz muita diferença, assim como o tempo, assim como os aportes. O que eu preciso fazer? Para quem tiver interesse em saber como cuidar melhor do patrimônio, seja tendo investimentos melhores, tendo economia nos impostos, tributárias e por aí vai, pode entrar em contato com a gente através do link que eu estou deixando aqui embaixo também para ser atendido por um dos nossos consultores da Portfel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário falando sobre novos assuntos de vídeos que você gostaria de ver e de compartilhar com quem possa interessar. Um grande abraço e até a próxima!